Quais foram os primeiros ideais éticos e ideias religiosas registradas pelo homem? Sua primeira lógica política, social e filosófica? Como soavam as suas primeiras histórias? Mitos épicos e hinos, como foram redigidos? Os primeiros contratos legais? Quem foi o seu primeiro reformador social? Quando ocorreu a primeira redução de impostos? Quem foi o seu primeiro legislador? Quando se reuniu o primeiro congresso bicameral? E com que finalidade? Como eram as primeiras escolas humanas, seu currículo corpo docente e corpo licente? Foi provavelmente no final do quarto milênio, há cerca de 5.000 anos atrás, que os sumérios, como resultado de suas necessidades econômicas e administrativas, tiveram a ideia de escrever em argila. Suas primeiras tentativas foram toscas e pictográficas. Eles poderiam ser usados apenas para anotações administrativas mais simples, mas nos séculos que se seguiram, os escribas e professores sumérios gradualmente codificaram e moldaram seu sistema de escrita, que perdeu completamente seu caráter pictográfico e se tornou um sistema de escrita altamente padronizada e puramente fonético. Na segunda metade do terceiro milênio, a técnica de escrita suméria tornou-se suficientemente plástica e flexível para expressar sem dificuldade as mais complicadas composições históricas e literais. Há pouca dúvida de que há algum tempo, antes do final do terceiro milênio, os homens de letras sumérios realmente escreveram em tabuletas de argila, prismas e cilindros muitas de suas criações literárias, que até então eram correntes apenas da forma oral, embora este mesmo período tenha produzido dezenas de milhares de tabuletas econômicas e administrativas e centenas de inscrições votivas. Um fato mortável é que apenas um século e meio atrás, nada se sabia sobre a existência desses sumérios dos tempos antigos. Os arqueólogos estudiosos que há algumas centenas de anos começaram a escavar aquela parte do Oriente Médio conhecido como Mesopotâmia, não estavam procurando por sumérios, mas por assírios e babilônios. Sobre esses povos e suas civilizações existiam informações consideráveis de fontes gregas e hebraicas, mas da Suméria e dos Sumeiras não tinham a menor ideia. Não havia nenhum traço reconhecível da terra ou do seu povo em toda a literatura disponível para o estudioso moderno. O próprio nome Suméria foi apagado da mente e da memória do homem por mais de 2.000 anos. Mas hoje os sumérios já são um dos povos mais conhecidos do Antigo Oriente Próximo. Sabemos como eram pelas suas próprias estátuas espalhadas por vários dos mais importantes museus e o estrangeiro. Também falaremos sobre uma excelente amostra representativa de sua cultura material. As colunas, os tijolos com quais construíram seus templos e palácios, suas ferramentas e armas, potes e vasos, harpas e liras, joias e ornamentos. Além disso, dezenas de milhares de tabuletas de argilas sumérias, inscritas com seus documentos comerciais legais e administrativos, lotam as coleções desses mesmos museus, fornecendo-nos muitas informações a respeito da estrutura social e a organização administrativa dos antigos sumérios. Só depois de chegarmos à primeira metade do milênio que encontramos um grupo de vários milhares de tabulitas e fragmentos inscritos com as obras literárias sumérias. A grande maioria delas foi escavada por volta de 1889 em Nippur, um antigo sítio fumério distante ao mais do que 160 quilômetros da moderna Bagdá. Eles agora estão localizados principalmente no Museu da Universidade da Filadélfia e no Museu do Antigo Oriente de Istambul. A maioria das outras tabuletas e fragmentos foi obtido de negociantes e não por meio de escavações, e agora estão em grande parte nas coleções do Museu Britânico do Louvre e do Museu de Berlim, e a Universidade de Yale. Os documentos variam em tamanho desde grandes tabuletas de 12 colunas escritas com centenas de linhas de texto que estão escritos de forma compacta, até pequenos fragmentos contendo não mais do que algumas linhas quebradas. As composições literárias inscritas nessas tabuletas e fragmentos chegam a centenas. Elas variam em extensão desde hinos
com menos de 50 versos, até mitos de quase 1000 versos. Do ponto de vista da forma e do conteúdo, apresentam uma variedade de tipos e gêneros que, tendo em conta sua idade, são simultaneamente surpreendentes e reveladores. É difícil traçar uma linha histórica detalhada sobre a história da Suméria. O que temos são fragmentos ideias, e por melhor documentados que sejam nossas informações ainda são precárias para formar textos históricos, coisas quantitativas e qualitativas o suficiente para que possamos compreender sua sociedade, cultura, filosofia política, ideias e mitologia. Não é possível escrever um livro de história convencional falando sobre a Suméria, como nós conhecemos os da Antiguidade, o Medidirve e afins, mas nós podemos ter um farol sobre eles, principalmente as inúmeras dinastias que governaram suas terras. Portanto, a história do Sumércio compreende desde o período Bide, que vai de que começa em 600 e 500 a.C., até a dinastia de Sin, que se inicia em 1736. Apesar de podermos também discorrer sobre o pertencimento e conjunção da cultura-religião, literatura suméria junto aos babilônios amoritas, que estenderiam o período de influência suméria até 1475 anos de Cristo. Nesse quesito, tentaremos discorrer o melhor possível sobre a sua história e cultura. A escola suméria foi resultado direto da invenção e desenvolvimento do sistema cuneiforme, descrita a contribuição mais significativa da Suméria para a civilização. Os primeiros documentos escritos foram encontrados em uma cidade suméria chamada Esse. Eles consistem em mais de pequenas tabuletas pictográficas de argila, inscritas principalmente com partes de memorandos econômicos e administrativos. Mas entre eles há vários que contêm listas de palavras destinadas ao estudo e à prática. Ou seja, já em de Cristo, alguns escribas já pensavam em termos de ensino e aprendizagem. O progresso foi lento nos séculos que se seguiram, mas em meados do terceiro milênio deve ter havido várias escolas em toda a Suméria onde a escrita era ensinada formalmente. Na antiga Churupaqui, a cidade natal do Noia sumério, foram escavados em 1902, e em 1903 um número considerável de livros escolares, datados de cerca de 2500 a.C. No entanto, foi na última metade do terceiro milênio que o sistema escolar sumério amadureceu e floresceu. Neste período, já foram escavadas dezenas de milhares de tabuletas de argila, e não há dúvida de que outras centenas de milhares de azém enterradas no solo, aguardando algum futuro escavador. A grande maioria tem caráter administrativo. Elas cobrem todas as fases da vida econômica suméria. Aprendemos com elas que o número de escribas que praticaram seu ofício ao longo desses anos chegava aos milhares. Havia escribas juniores e elevados, escribas reais e do tempo, escribas altamente especializados em determinadas categorias de atividades administrativas, escribas, que se tornaram oficiais importantes do governo. Há todas as razões para supor, portanto, que numerosas escolas de escribas, de considerável tamanho e importância, floresceram em todo o país. Mas nenhuma dessas tabuletas anteriores lida diretamente com o sistema escolar sumério, sua organização e seu método de operação. Para este tipo de informação, devemos ir até a primeira metade do segundo milênio antes de Cristo. Deste período posterior, foram escavadas centenas de tabuletas de prática cheios de todos os tipos de exercício realmente preparados pelos próprios alunos como parte de seu trabalho escolar diário. Seus textos variam desde os rabiscos lamentáveis do aluno da primeira série até os sinais elegantemente escritos do aluno muito avançado, prestes a se tornar um graduado. Por inferência, esses antigos cadernos nos dizem muito sobre o método de ensino corrente na escola suméria e sobre a natureza de seu currículo. Infelizmente, os próprios antigos professores sumérios gostavam de escrever sobre a vida escolar, e vários de seus ensaios sobre esse assunto foram recuperados pelo menos em parte. De todas as fontes,
obtemos uma imagem da escola suméria, seus objetivos e metas, seus alunos e professores, seu currículo e técnicas de ensino. Isso é único para um período tão inicial da história do homem. O objetivo original da escola suméria era o que chamaríamos de profissional, isto é, foi estabelecido pela primeira vez com o objetivo de treinar os escribas necessários para satisfazer as demandas econômicas e administrativas da nação, principalmente as do templo e do palácio. Este continuou a ser o principal objetivo da escola suméria ao longo de sua existência. No entanto, no decurso de seu crescimento e desenvolvimento, e particularmente como resultado do currículo cada vez mais amplo, a escola tornou-se o centro da cultura e aprendizagem na Suméria. Dentro dos seus muros floresceu o estudioso cientista e homem que estudava qualquer conhecimento teológico, botânico, zoológico, mineralológico, geográfico, matemático, gramatical e linguístico ocorrente em sua época, e que em alguns casos acrescentava mais conhecimento. Além disso, ao contrário das instituições de ensino atuais, a escola suméria também era o centro do que se poderia chamar de escrita criativa. Foi aqui que as primeiras criações literárias do passado foram estudadas e copiadas. Aqui também novas foram compostas. Embora seja verdade que a maioria dos graduados das escolas sumérias se tornaram escribas a serviço do templo de palácio e entre os ricos e poderosos da nação, haviam alguns que devotavam suas vidas ao aprendizado e ensino. Como professor universitário de hoje, muitos desses estudiosos antigos dependiam de seus salários como professores para sua subsistência e se dedicavam à pesquisa e à escrita em seu tempo livre. A escola suméria, que provavelmente começou como um apêndice do templo, tornou-se com o tempo uma instituição secular. Seu currículo também se tornou amplamente secular em seu caráter. Os professores eram pagos, aparentemente com as mensalidades cobradas dos alunos. A educação não era universal e nem obrigatória. A maioria dos alunos vinha de famílias ricas. Os pobres dificilmente poderiam arcar com o custo e o tempo exigidos por uma educação prolongada. Até recentemente, este era considerado a priori o estado das coisas. Porém, em 1946, o cluno reformista alemão Nicolaus Schneider provou isso de uma forma engenhosa a partir de fontes contemporâneas reais. Nos milhares de documentos econômicos e administrativos publicados por volta de 2000 anis de Christ, cerca de 500 indivíduos se reconheciam como escribas. E para melhor identificação, muitos deles acrescentavam o nome de seu pai e sua ocupação. Schneider compilou uma lista desses dados e descobriu que os pais dos escribas, isto é, os graduados da escola, eram governadores, pais da cidade, embaixadores, administradores de templos oficiais, militares, capitães do mar, altos, funcionários fiscais, sacerdotes de vários tipos, gerentes, supervisores, capatazes, escribas, arquivistas e contadores. Em suma, os pais eram cidadãos mais ricos das comunidades urbanas. Nenhuma única mulher estava como escriba nesses documentos. E, portanto, é provável que o corpo estudantil da escola suméria consistia apenas em homens. O chefe da escola suméria era conhecido como pai da escola, enquanto o aluno era chamado de filho da escola. O professor assistente era conhecido como irmão mais velho, e algumas de suas funções eram escrever as novas tabuletas para os alunos, copiarem, examinar as cópias feitas pelos alunos e ouvi-los recitar seus estudos de memória. Outros membros da faculdade eram o homem encarregado do desenho e o homem encarregado do sumério. Havia também monitores encarregados da frequência e um homem encarregado do chicote que presumivelmente era o responsável pela disciplina. Nada sabemos sobre a hierarquia relativa dos funcionários da escola, exceto que o diretor era o pai da escola. Também não sabemos nada sobre suas fontes de renda. Provavelmente eram pagos pelo pai da escola com as mensalidades que recebia. No que diz respeito ao currículo da escola suméria, temos à nossa disposição uma riqueza de dados das próprias escolas, o que é realmente o único na história do homem primitivo. Nesse caso, não há necessidade
de depender das afirmações feitas pelos antigos ou as inferências de informações dispersas. Na verdade, temos o produto dos escritos dos próprios alunos, desde as primeiras tentativas do iniciante até as cópias do aluno avançado, cujo trabalho foi tão bem preparado que dificilmente poderia ser distinguido do próprio professor. É a partir desses produtos escolares que percebemos que o currículo da escola suméria consistia em dois grupos principais. O primeiro pode ser descrito como semi-científico e erudito. O segundo como literário e criativo. Ao considerar o primeiro grupo, ou semi-científico, é importante ressaltar que os sujeitos não partiram no que se pode chamar de ímpeto científico, que é a busca da verdade pela verdade. Em vez disso, eles cresceram e se desenvolveram a partir do objetivo principal da escola, ensinar o escriba a escrever a língua suméria. A fim de satisfazer essa necessidade pedagógica, os professores escribas sumérios criaram um sistema de instrução que consistia principalmente na classificação linguística. Isto é, eles classificavam a língua suméria em grupos de palavras e frases relacionadas e faziam os alunos memorizá-los, copiá-los, até que pudessem reproduzi-los com facilidade. No terceiro milênio antes de Cristo, esses livros didáticos tornaram-se cada vez mais completos e gradualmente tornaram-se mais ou menos generalizados e padronizados para todas as escolas da Suméria. Entre eles, encontramos longas listas de nomes de árvores e juncos de todos os tipos de animais, incluindo insetos e pássaros de países, cidades e aldeias de minerais e pedras. E essas compilações revelam um conhecimento considerável do que pode ser chamado de conhecimento botânico, zoológico, geográfico e mineralológico. O fato que só agora começa a ser percebido pelos historiadores da ciência. No campo da linguística, o estudo da gramática sumé estava bem representado entre as tabuletas escolares. Existem inscrições com longas listas de substantivos complexos e formas verbais, indicando uma abordagem gramatical altamente sofisticada. Além disso, como resultado da conquista gradual dos sumérios pelos acau-semíticos. No último quarto do terceiro milênio, os professores sumérios prepararam os dicionários mais antigos conhecidos pelo homem. Os conquistadores semitas não apenas pegaram emprestado a escrita suméria, mas também valorizaram muito as obras literárias sumérias, que estudaram e imitaram muito depois que o sumério se extinguiu como livro falada. Daí, surgiu a necessidade pedagógica de dicionários nos quais palavras e frases sumérias fossem traduzidas para a língua acadiana. Pouco se sabe ainda sobre os métodos e técnicas de ensino praticados na escola suméria. Pela manhã, ao chegar à escola, o aluno evidentemente estudava a tabuleta que havia preparado no dia anterior. Em seguida, o irmão mais velho, ou seja, um professor assistente, preparava uma nova tabuleta que o aluno passava a copiar e estudar. Tanto o irmão mais velho quanto o pai da escola provavelmente examinavam suas cópias para ver se estavam corretas. Sem dúvida, a memorização desempenhava um papel muito importante no trabalho dos alunos. Os professores e auxiliares deviam complementar com considerável material oral explicativo as listas simples, as tabelas e textos literários que o aluno copiava e estudava. Mas essas palestras, que teriam se mostrado inestimáveis para a nossa compreensão do pensamento científico, religioso e literário sumério, provavelmente nunca foram escritas e, portanto, estão perdidas para sempre. Um fato se destaca. A escola sumédia não tinha nada do que chamaríamos de educação progressiva. Em matéria de disciplina, não havia como poupar o chicote. Embora os professores provavelmente encorajassem seus alunos por meio de elogios e louvores a fazer um bom trabalho, eles também dependiam principalmente do chicote para corrigir falhas e inadequações dos alunos. O aluno não tinha uma vida fácil. Ele frequentava a escola diariamente na Copo-Sol. Ele devia ter algumas férias durante o ano letivo, mas sobre isso não temos informações. Ele dedicava muitos anos aos seus estudos, permanecendo na escola desde a infância até o dia em que se tornava um jovem adulto.
Os primeiros governantes da Suméria, não importa quão grande seja o seu sucesso, como conquistadores não eram tíranos desenfreados e monarcas absolutos. Sobre todas as questões mais importantes de Estado, particularmente aquelas envolvendo guerra e paz, eles consultavam seus concidadãos mais importantes reunidos em uma assembleia solene. Um desses congressos cruciais ocorreu bem no alvorecer da história suméria, cerca de 5.000 anos atrás, embora esteja registrado em um poema heróico composto em uma época bem posterior. O primeiro congresso político na história registrado do homem reuniu-se em uma sessão solene por volta de 3 minutos de Cristo. Consistia não muito diferente do nosso próprio congresso de 2 casas. Um senado, ou uma assembleia de anciãos, e uma câmara baixa, uma assembleia de cidadãos armados do sexo masculino. Sou um congresso de guerra convocado para tomar posição sobre a importante questão de guerra e paz. Teve que escolher entre o que chamaríamos de paz, a qualquer preço, ou guerra e independência. O Senado, com seus anciões conservadores, declarou a favor da paz a todo custo. Mas sua decisão foi vetada pelo rei, então levou o assunto à Câmara Baixa. Este órgão declarou guerra e liberdade, e o rei aprovou, em que parte do mundo se reuniu. O primeiro congresso conhecido pelo homem não foi como você pode supor em algum lugar no Ocidente, na Europa, ou nas assembleias da antiga Grécia Democrática, ou na Roma Republicana. Nosso venerável congresso se reuniu, por mais surpreendente que possa parecer naquela parte da Ásia, agora geralmente designada como Oriente Próximo, lar tradicional de tiranos e déspotas. Uma parte do mundo onde as assembleias políticas eram consideradas praticamente desconhecidas. A Suméria, cerca de 4 a 5.000 anos atrás, vangloriava-se de possuir muitas grandes cidades centradas em empregos públicos monumentais e de renome mundial. Seus atarefados comerciantes realizavam um extenso comércio por terra e mar com os países vizinhos. Seus pensadores intelectuais mais sérios desenvolveram um sistema de pensamento religioso que foi aceito como evangelho não apenas na Suméria, mas em grande parte do antigo ambiente próximo. Seus poetas talentosos cantavam com amor e fervor sobre seus deuses, heróis e reis. Para coroar tudo isso, os sumérios gradualmente desenvolveram o sistema de escrita por meio deste leite de junco em argila que permitiu ao homem, pela primeira vez, fazer um registro detalhado e permanente de seus atos e pensamentos, suas esperanças e desejos, seus julgamentos e crenças. E por isso não é surpreendente descobrir que também no campo da política, os sumérios fizeram progressos importantes. Particularmente, eles deram os primeiros passos em direção ao governo democrático, restringindo o poder dos 6 e reconhecendo o direito de reunião política. A situação política que provocou a convocação do mais antigo congresso registrado na história pode ser descrita da seguinte forma. Como a Grécia, de uma época muito posterior à Suméria do 3º milênio, consistia em várias cidades e estados competindo pela supremacia sobre a terra como um todo. Uma das mais importantes delas foi Kish, que, de acordo com o lendário folclore sumério, recebeu a realeza do céu imediatamente após o dilúvio. E nisso, retornamos também à ideia do dilúvio sumério que é retratado, inclusive, na própria Populam. Mas com o tempo, outra cidade-estado, que ficava bem ao sul de Kish, manteve-se no jogo de poder e influência até ameaçar seriamente a supremacia de Kish na Suméria. O rei de Kish finalmente percebeu perigo e ameaçou os Ershitas com uma guerra, a menos que eles reconhecessem ele como seu senhor. Foi nesse momento crucial que as 2 assembleias de EEC foram convocadas dos anciões e dos homens armados para decidir qual curso seguir, se submeter a Kish e desfrutar a paz ou pegar em armas e lutar pela independência. A história da luta entre Kish é contada na forma de um poema épico sumério, cujos personagens principais são Aga, o último governante da primeira dinastia de Kish, e Gilgamesh, o rei de Ek e senhor de Culado. O poema começa com a chegada a Erech dos enviados de água, trazendo o ultimato ao rei Gamesh.
Antes de lhe dar as respostas, Gilgame vai, perante a assembleia convocada dos anciões de sua cidade, com o apelo urgente para não se submeter a Kish, mas pegar em armas e lutar pela vitória. Os senadores, no entanto, têm uma opinião diferente. Eles preferem se submeter a Kish e desfrutar da paz. A decisão deles desagrada a Gilgame, que então vai diante da assembleia convocada dos homens, sua cidade, e repete seu apelo. Os homens dessa assembleia decidem lutar em vez de submeter a Kish, e Game fica satisfeito e confiante com os resultados da luta. Em muito pouco tempo, nas palavras do nosso poeta, não foram 5 dias, não foram 10 dias, Agacite-Erec e os eritas ficam estupefatos. O significado do restante do poema não é muito claro, mas parece que o Gamer, de alguma forma, consegue ganhar a amizade de música ágado sem luta. Todos os nossos primeiros historiadores, no que diz respeito ao material existente, viveram em Lagash, uma cidade no sul da Sumérica que desempenhou um papel político-militar dominante mais de um século. Começando por volta de 2500 a.C., a sede de uma dinastia ativa de governantes fundadas por Urnch. A dinastia inclui o neto conquistador de E-Anatom. Ele conseguiu por um breve período tornar-se governantes de praticamente toda a Suméria, o irmão de Anatom, Enanatum, e o filho deste último, Entemena. Foi somente no reinado de Urukagina, o 8º governante, após Urnche, que a estrela de Lagash finalmente se pôs. Urukagina foi derrotado por Galagis de Uma, que por sua vez foi conquistada pelo grande Sargão da Cádia, é a história política. Deste período, desde os dias Uerrene até os de Urukagina, que é conhecida por nós, a partir de um grupo variado de registros contemporâneos, preparados por historiadores anônimos que, presumivelmente, como arquivistas de palácios e templos, tiveram acesso à informação em primeira mão sobre os eventos que eles escreveram. A primeira reforma social registrada também ocorreria na cidade de Lagash, próximo do século XX. Antes de Cristo, foi dirigida contra os abusos dos velhos tempos, praticados por uma burocracia odiosa e onipresente, como a cobrança de altos e variados impostos e a apropriação de bens pertencentes ao templo. Na verdade, os lagashitas se sentiam tão vitimados e oprimidos que se livraram da velha dinastia de Urnche e escolheram um novo governante de outra família. Esse novo Ishaku, que é como os sumérios designavam o nome de seu rei, de nome Uruagina, restaurou a lei, a ordem da cidade e estabeleceu a liberdade dos seus cidadãos. O estado de Lacho, no início do 3º milênio, consistia em um pequeno grupo de cidades prósperas, cada uma agrupada em torno de um templo. Nominalmente, a cidade de Lagacho, como as outras cidades, estados sumérias estavam sob a soberania do rei de toda a terra, da Suméria. Na verdade, seu governante secular era o Isaku, que governava a cidade como representante da divindade tutelar, a quem, de acordo com a visão do mundo sumério, a cidade foi atribuída após a criação. Como os outros reis chegaram ao poder, isso é incesto. Pode ser que tenham sido escolhidos pelos homens livres da cidade, entre os quais os administradores do tempo que eram chamados de Sanga, que desempenhavam um papel político de estar. De qualquer forma, o ofício tornou-se hereditário com o templo Osakumes, bem-sucedidos e ambiciosos, naturalmente tendiam a aumentar seu poder e riqueza às custas do templo. E às vezes, isso levava a uma luta pelo poder entre o templo e o palácio. Em geral, os habitantes de Laga eram agricultores e criadores de gado, barqueiros e pescadores, comerciantes e artesãos. Sua economia era mista, parte era controlada pelo Estado e parte livre. Em teoria, o solo pertencia ao deus da cidade e, portanto, presumivelmente ao seu templo, que o mantinha em custódia para todos os cidadãos. A prática, embora o templo possuísse uma boa quantidade de terra que alugava para algumas pessoas. Como moeiros, grande parte do solo era propriedade privada do cidadão individual. Mesmo os pobres possuem fazendas, jardins, casas e gado. Além disso, devido ao clima quente e sem chuva de Lago,
a supervisão dos projetos de irrigação e distribuição de água, que eram essenciais para a vida e o bem-estar de toda a comunidade, tinham necessariamente de ser administrados comunitariamente. Mas em muitos outros aspectos, a economia era relativamente livre e sem entraves. Riqueza e pobreza, sucesso ou fracasso, foram pelo menos até certo ponto o resultado da iniciativa privada e motivação individual dos próprios cidadãos. Os artesãos mais habilidosos vendiam seus produtos artesanais no mercado vivo da cidade. Comerciantes itinerantes mantinham comércio próspero com os estados vizinhos por terra e mar. E é provável que alguns desses mercadores fossem indivíduos independentes e não representantes do templo. Os cidadãos de Lagasta estavam conscientes dos seus direitos civis e desconfiados de qualquer ação do governo destinados a restringir sua liberdade econômica e pessoal. Eles estimavam como uma herança, essencial ao seu modo de vida. Foi essa liberdade que os cidadãos de Lagarto viriam a perder, de acordo com o antigo documento de reforma, nos dias anteriores do reinado de Rukagina, que ele próprio restaurou quando chegou ao poder, dos eventos que levaram ao estado das coisas sem lei e opressivo. Não há nenhuma indicação no documento, mas podemos supor que foi o resultado direto das forças políticas econômicas desencadeadas pelo desejo de poder que caracterizou a dinastia dominante fundada por Urn por volta de 2500 e antes de Cristo inflados, com ambições grandiosas para si mesmas e seu estado. Alguns destes governantes recorreram a guerras imperialistas e conquista sangrenta. Em alguns casos tiveram considerável sucesso, e por um breve período, um deles realmente estendeu o domínio de Lagasto sobre a Suméria como um todo e até mesmo sobre vários estados vizinhos. As vitórias anteriores provaram ser efêmeras. Entretanto, em menos de um século, Lagas foi reduzido às suas fronteiras anteriores e ao seu antigo status. Quando Urucaguina chegou ao poder, estava tão enfraquecida que era uma presa fácil. Para o inimigo implacável ao norte, a cidade-estado de Uma. Foi durante essas guerras cruéis e suas trágicas consequências que os cidadãos de Lagas se viram privados de sua liberdade política e econômica. A fim de formar exércitos e fornecer-lhes recursos e equipamentos, os governantes acharam necessário violar os direitos pessoais do cidadão, tributar sua riqueza e propriedade até o lin e se apropriar de propriedades pertencentes ao templo. Sob o impacto da guerra, esses governantes encontraram pouco oposição. Uma vez que os controles locais estavam nas mãos do círculo palaciano, seus membros não estavam dispostos a abandoná-los, mesmo em tempos de paz, pois os controles provaram ser altamente lucrativos. De fato, nossos antigos burocratas criaram uma variedade de fontes de receita e renda, taxas e impostos que poderiam muito bem causar inveja a seus equivalentes modernos. Se terem uma ideia de como funcionava especificamente a questão das taxas, e como os cidadãos eram taxados nas antigas cidades, por exemplo, como em Lagsha, nós podemos ter uma ideia a partir de documentos. Quando um cidadão em Lagash, por exemplo, trazia uma ovelha de lã ao palácio para Tosquia, ele pagava 5 shekels, se a lã fosse branca. Se um homem se divorciasse de sua esposa, o rei recebia 5 shekels, e seu vizinho recebia 1 shekel. Lembrando que shekel é o nome da moeda que os sumeros usavam. Se um perfumista fizesse uma preparação de óleo, o shaku, no caso rei, recebia 5 shekels e o viz recebia 1 shekel, e o administrador palácio recebia outro. Contra ao templo e sua propriedade, o rei assumiu como seu. Mesmo a morte não trazia isenção de taxas e impostos. Quando o homem morto era levado ao cemitério para ser enterrado, vários funcionários e parasitas faziam questão de estar disponíveis para aliviar a família enlutada, e com quantidades de cevada, pão e cerveja e vários móveis. De um extremo ao outro estado, o historiador observaria com amargura. Lá estavam os cobradores de impostos. Não há de se admirar que o palácio engordasse e prosperasse.
Suas terras e propriedades formavam uma propriedade vasta, contínua e ininterrupta. Palavras do historiador sumério que dizia: as casas do rei e os campos do rei, as casas do harém do palácio e os campos do harém do palácio, as casas do berçário do palácio e os campos do berçário do palácio, amontoavam-se lado a lado. Neste momento crítico nos assuntos políticos e sociais de Lagash, o historiador sumério nos conta que um novo governante, temente a Deus aos deuses, veio à tona de nome Urukagina, que restaurou justiça e a liberdade. Cidadãos que há muito sofriam, ele removeu o inspetor de barqueiros, ele removeu o inspetor de gado, o grande, o pequeno, removeu o inspetor de pesca, removeu o coletor de prata que deveria ser paga pela tosquia da ovelha branca. Quando o homem se divorciava de sua esposa, nem o rei, nem o silvis recebiam nada. Quando o perfumista fazia sua preparação de óleo, nem o rei, nem o vizir, nem o adestrador do palácio recebiam nada. De um extremo ao outro da terra, nosso historiador presente observa: não havia cobrador de impostos. Urkagina estabeleceu a liberdade dos cidadãos, Lagsha, mas remover os onipresentes coletores de impostos e os funcionários parasitos não foi única conquista de Urukagina. Ele também acabou com a injustiça e a exploração sofridas pelos pobres nas mãos dos ricos. Lukagina também limpou a cidade de ajotas, ladrões e assassinos. Se, por exemplo, o filho de um homem pobre construísse um lago para a pesca, ninguém deveria roubar seus peixes. Nenhum funcionário rico ousava invadir o jardim da mãe de um homem pobre, arrancar suas árvores e levar seus frutos como antes era de costume. Brukadina fez um pacto especial com Wingerson, o deus de Laga, de que ele não permitiria que viúvas e órfãs fossem vitimados pelos homens de poder. Quão úteis e eficazes foram essas reformas na luta pelo poder entre Lagash e Una. Infelizmente, elas falharam em trazer a força e a vitória esperadas. Uruagina e suas reformas logo foram levados pelo vento. Como muitos reformadores, ele parecia ter chegado tarde demais, com muito pouco. Seu reinado durou menos de 10 anos, e ele e sua cidade logo foram derrubados por Lugar-Zagizi, um ambicioso governante dessa cidade vizinha de Uma, e conseguiu se tornar rei da Suméria e das terras vizinhas, pelo menos por um período muito breve. As reformas de Urukagin, em suas implicações sociais, deixaram a profunda impressão dos antigos historiadores. Liberdade sobre a lei, como agora deve ser evidente, é no modo de vida conhecido dos suméritos do terceiro milênio antes de Cristo. Ainda não se sabe se as leis já haviam sido escritas e promulgadas na forma de códigos na época de Urukagina. Pelo menos nenhum código de leis desse período foi recuperado até agora. Mas isso para um pouco. Durante muito tempo, o código de leis mais antigo conhecido datava de cerca de 1750 a.C. Mas apenas recentemente, 3 códigos anteriores vieram a US. O mais antigo deles é o Código do Governante Sumério. Ur-Nammu, datado do final do terceiro milênio antes de Cristo. Foi escavado em 1889, mas só em 1952 foi identificado e traduzido. E mesmo assim, mais ou menos por música acidente. Depois que o mundo foi criado, e depois que o destino da terra da Suméria e da cidade de Ur dos Caos, foi decidido Ran e Eli, as duas principais divindades do panteão sumério, mearam o deus Lu-Anana como rei de Ur. Um dia Gur-Nammu foi escolhido pelo deus como seu representante terreno para governar a Suméria e Ur. Os primeiros atos do novo rei tiveram a ver com a